Olá, seja bem-vinda a mais um episódio. E o tema de hoje é: como uma emoção pode virar uma doença? Você já percebeu que algumas pessoas passam por uma separação e conseguem seguir a vida normalmente, enquanto outras entram numa depressão profunda? Algumas perdem o emprego e poucos meses depois começam a desenvolver ansiedade. Outras começam a perder até mesmo cabelo, desenvolvem gastrite, outras começam a dormir mal, sentir dores pelo corpo inteiro e algumas, infelizmente, acabam desenvolvendo doenças crônicas. Então agora pensa comigo. Se a doença apareceu no corpo, por que ela começou justamente depois de um problema emocional? Coincidência? Ou será que existe realmente alguma ligação entre as nossas emoções e a nossa saúde física? E essa foi exatamente a pergunta que começou a mudar completamente a forma como eu enxergava a saúde. Sabe o que houve comigo, gente? É que durante muito tempo eu também acreditava que emoção era uma coisa e que o corpo era outra. Até eu descobri que existe uma área inteira da ciência tentando responder exatamente essa pergunta. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, já deixa o seu like, porque esse vídeo me deu muito trabalho para ser pesquisado. E se essa for a primeira vez que você está aqui, já se inscreve no canal, porque essa primeira temporada foi construída como se fosse uma série. Cada episódio responde uma pergunta, mas deixa uma outra ainda maior para o próximo. Então, se você perdeu algum deles, eu recomendo muito que você assista desde o primeiro, porque tudo vai começar a fazer muito mais sentido. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ficou tão nervoso que perdeu completamente o apetite? Ou então, ao contrário, começou a comer compulsivamente? Já ficou tão ansioso que sentiu dor de barriga antes de uma prova, de uma entrevista de emprego ou de uma apresentação importante? Já sentiu aquele nó na garganta depois de uma discussão? Já teve aquela fase da sua vida que parecia que qualquer gripe pegava você? Ou então uma outra fase que simplesmente você não conseguia dormir? Quem sabe tudo junto ao mesmo tempo, né? Bom, gente, mas eu venho aqui com uma ótima notícia para você. Você já experimentou na prática aquilo que a ciência vem estudando há décadas. Porque toda emoção gera uma resposta dentro do nosso organismo. Toda, sem exceção. E o problema nunca foi sentir emoções. O problema começa quando elas deixam de ser passageiras e passam a morar dentro da gente. E é aí que entra uma das explicações mais fascinantes que eu já encontrei estudando saúde holística. Imagine então comigo. Vamos voltar aqui no tempo, há 50 mil anos atrás. Você está andando pela floresta no Vale da Sombra e da Morte, andando junto com os predadores da floresta. De repente, um tigre aparece na sua frente. O que acontece? Você não para poder pensar, o seu corpo simplesmente reage. O seu cérebro dispara um alerta de sobrevivência e em poucos segundos ele libera adrenalina, noradrenalina, cortisol. Seu coração, acelera, sua respiração muda, o sangue vai para os músculos, a sua digestão praticamente para, o seu sistema imunológico diminui temporariamente a atividade, porque naquele momento existe apenas uma prioridade: sobreviver. E isso é simplesmente genial. Esse mecanismo salvou a espécie humana durante milhares de anos. Agora vem a parte curiosa. O tigre foi embora. Mas o seu cérebro continua funcionando exatamente da mesma maneira. Só que hoje o tigre mudou de nome. Às vezes o tigre é uma dívida, às vezes é um relacionamento abusivo, um ambiente de trabalho tóxico, às vezes é o medo constante de perder alguém, às vezes é uma preocupação financeira, às vezes é uma ansiedade que nunca vai embora. E sabe qual é o problema? É que o cérebro não diferencia muito bem um perigo físico de um perigo emocional, quando esse perigo é vivido como uma ameaça constante. Para o cérebro, estresse é estresse. Então é por isso que uma preocupação que dura alguns minutos normalmente não faz grandes estragos, mas uma preocupação que dura meses ou anos, essa sim, ela pode começar a cobrar um preço muito alto para você
para sua vida e para sua saúde. E eu acho que esse é um dos maiores erros da nossa sociedade hoje em dia. Nós aprendemos a cuidar dos dentes, da alimentação, aprendemos a cuidar do carro, da casa, do celular, mas quase ninguém nos ensina a cuidar das nossas emoções. Na verdade, muitas vezes a gente escuta exatamente o contrário, né? Engole o choro, isso aí passa, para de frescura, seja forte, essa é a que eu mais escuto, seja forte. E sem perceber, a gente vai acumulando então essas emoções sem digeri-las, sem processá-las. Como se a gente estivesse enchendo uma mochila todos os dias com um punhadinho de pedra. No começo ela pesa pouco, depois ela vai ficando cada vez mais pesada, até que chega uma hora em que o corpo começa a gritar, pedir socorro. Talvez seja justamente por isso que tanta gente sente que existe alguma coisa errada, mesmo quando os exames ainda estão normais. Porque antes de muitas alterações aparecerem nos exames, elas já podem estar acontecendo no funcionamento do seu organismo. E foi tentando entender exatamente esse processo que surgiu uma das áreas que eu sempre falo das mais fascinantes da medicina moderna, que tem aquele nomezinho lindo que vocês já conhecem, a psiconeuroimunologia. Mas calma, porque é muito mais simples do que parece. E eu prometo que nos próximos minutos você nunca mais vai esquecer o que significa essa palavra. Bom, primeiro eu quero que você pense numa grande empresa. Então, nessa empresa existem vários departamentos. Tem o setor administrativo, tem o setor financeiro, tem o RH, tem a segurança. E durante muito tempo a ciência acreditava que cada um desses setores trabalhava praticamente sozinho. Mas depois ela começou a descobrir uma coisa impressionante. Eles conversavam entre si o tempo inteiro. No nosso corpo acontece exatamente a mesma coisa. A psiconeuroimunologia nasceu justamente para estudar essa conversa. O próprio nome já explica tudo. Psico vem da nossa mente, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Neuro representa o sistema nervoso, o cérebro e toda a rede de comunicação do nosso organismo. Imuno representa o sistema imunológico, responsável por defender o nosso corpo. E logia, que significa estudo. Ou seja, a psiconeuroimunologia é a ciência que estuda como a mente, o cérebro, os hormônios e o sistema imunológico conversam entre si o tempo inteiro. E essa área começou a ganhar muita força na década de 1970, graças ao trabalho do psicólogo americano Robert Adler. Até aquela época, muita gente acreditava que o sistema imunológico funcionava sozinho e Robert Adler mostrou que o cérebro podia influenciar diretamente o funcionamento da imunidade. Foi uma descoberta tão importante que acabou dando origem a uma área inteira da ciência e hoje já existem milhares de estudos investigando essa conexão. Talvez você agora possa estar pensando, tá, tudo bem, mas isso acontece na vida real? A resposta é sim, acontece. Você já percebeu que algumas pessoas ficam gripadas justamente depois de uma fase muito estressante? Começa a reparar então a partir de agora. Ou então que em períodos de ansiedade intensa aparecem crises de gastrite, queda de cabelo, alterações intestinais ou então dificuldade para dormir? Isso não significa que toda doença seja emocional, é claro, mas mostra que emoções, cérebro, hormônios e sistema imunológico estão em constante comunicação. E talvez o exemplo mais interessante seja justamente o que os pesquisadores continuam investigando até hoje. Existem casos documentados de remissão espontânea de câncer, publicados em revistas científicas e bases como a PubMed, em que pacientes apresentaram melhoras muito acima do esperado. E a ciência ainda não sabe explicar completamente todos esses casos, mas ela continua estudando quais fatores podem ter participado desse processo. Entre eles, mudanças profundas no estilo de vida, redução do estresse, fortalecimento do sistema imunológico e transformações emocionais importantes. Inclusive, pesquisadores como a doutora Kelly Turner, formada em Harvard e doutora pela Universidade da Califórnia em Berkeley, dedicaram anos estudando centenas de pessoas que viviam remissões radicais.
O objetivo nunca foi provar uma fórmula mágica, foi entender o que essas pessoas tinham em comum. E sabe o que eu acho mais bonito na ciência, gente? É que ela não tem medo de dizer assim, ainda não sabemos. Porque é exatamente essa curiosidade que faz o conhecimento evoluir. E talvez seja por isso que a saúde holística desperte tanto interesse. Não porque ela afirma ter todas as respostas, mas porque ela faz perguntas que a ciência moderna também começou a investigar recentemente. E falando um pouco mais para você sobre o trabalho da doutora Kelly Turner, ela passou então grande parte da vida estudando as chamadas remissões radicais, ou seja, pessoas que receberam diagnósticos extremamente graves e que por algum motivo apresentaram uma recuperação muito acima do esperado. Então a Kelly Turner passou anos entrevistando pacientes do mundo inteiro. Eu não estou falando de 10 nem de 50 pessoas, eu estou falando de 1.500 casos. E ela começou a perceber algo muito curioso nisso, que apesar de serem pessoas diferentes, com doenças diferentes em países diferentes, muitas delas, a grande maioria, relatavam mudanças muito parecidas antes da melhora. Mudanças profundas na forma de viver, na alimentação, na maneira de lidar com o estresse, nos relacionamentos, na espiritualidade, no propósito de vida, na forma de enxergar a si mesmos. Então você percebe? Ela não concluiu que existe uma fórmula mágica e nem disse que basta pensar positivo. O que ela fez foi observar padrões e esses padrões levantam uma pergunta que é extremamente interessante. Será que as mudanças emocionais, comportamentais e no estilo de vida podem participar do processo de recuperação muito mais do que a gente imagina? E ela não é a única pesquisadora interessada nisso não, viu? Existem diversos relatos de remissão espontânea de câncer publicados na literatura científica. Bom, esses trabalhos discutem diferentes hipóteses para explicar esses fenômenos. Entre eles, respostas do sistema imunológico, mudanças biológicas, ainda não totalmente compreendidas, e fatores psicológicos que podem ter participado também do processo. A ciência ainda não tem todas as respostas, mas uma coisa é certa: esses casos existem, foram documentados e se continuam sendo estudados por pesquisadores sérios do mundo inteiro, eu vou falar para você como eu sempre falo aqui no canal. Eu vou deixar os links dessas publicações aqui na descrição para que você possa ler os estudos e tirar suas próprias conclusões, porque conhecimento de verdade não pede que você acredite, ele convida você a investigar. E é aí que mora a grande proposta do universo da saúde holística Brasil. Bom, gente, depois de tudo isso que nós conversamos hoje, eu queria que você refletisse sobre uma coisa. E se o seu corpo nunca esteve tentando lutar contra você? E se aqueles sintomas que tanto incomodam fossem, na verdade, uma forma do seu organismo chamar a sua atenção? Talvez o maior erro que nós cometemos seja enxergar o sintoma como inimigo, quando muitas vezes ele pode ser apenas uma mensagem dizendo que alguma coisa precisa mudar. E eu não estou dizendo que toda doença é emocional, também não estou dizendo que basta pensar positivo, fazer uma terapia qualquer para poder resolver um problema, não é isso. A saúde holística nunca propôs abandonar a medicina moderna, muito pelo contrário. Ela propõe ampliar o olhar, entender que além dos exames, dos órgãos e dos sintomas, existe uma pessoa inteira, com emoções, com histórias, com traumas, com hábitos, com relacionamentos, com propósitos. E talvez seja justamente aí que esteja uma parte das respostas que tantas pessoas procuram. Eu acredito que a verdadeira cura começa quando nós deixamos apenas de perguntar: como eu faço para eliminar esse sintoma? E começo a me perguntar: o que o meu corpo está tentando me ensinar com esse sintoma? Porque às vezes tratar o sintoma é importante, claro, mas compreender a raiz pode transformar completamente a forma como que você vive. E eu quero muito saber a sua opinião sobre esse vídeo de hoje. Você acredita que emoções podem influenciar a sua saúde? Comenta aqui embaixo para mim. Ou você acha que tudo isso ainda é apenas coincidência? Eu quero que você escreva aqui nos comentários pra gente discutir sobre, ok? E eu faço questão de ler, porque muitas vezes são justamente as perguntas de vocês que inspiram os próximos vídeos.
E se esse episódio fez sentido para você, eu quero que você compartilhe com alguém que você sabe que vai fazer sentido também para essa pessoa. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que esteja passando por um momento difícil. Às vezes, uma informação chega exatamente quando a pessoa precisa ouvir ela. E agora eu preciso te fazer uma pergunta, a última, eu prometo. Se emoções, hábitos, ambiente, estilos de vida conseguem influenciar a forma como os nossos genes se expressam, será que nós herdamos apenas a cor dos olhos e o formato do rosto? Ou será que também podemos herdar padrões biológicos relacionados ao estresse, ao trauma e até a forma como o nosso organismo responde ao ambiente? Parece impossível para você? Pois então é exatamente isso que nós vamos descobrir no próximo episódio. Nós vamos mergulhar em uns assuntos mais incríveis, fascinantes da biologia moderna, que é a nossa querida e tão citada epigenética. E a garantia é certa, depois desse vídeo você não vai mais olhar para a sua história, para a sua família e para a sua própria saúde da mesma forma. Então, se você ainda não é inscrito no canal, o momento é agora. Se inscreve, ativa o sininho e venha fazer parte dessa jornada, porque nós estamos apenas começando.